Em 2010, um ato de desespero de uma única pessoa deu início a uma década de fogo. Aqui, a gente vai mergulhar na complexa história da Primavera Árabe, uma onda de revoltas que literalmente redesenhou um mapa do Oriente Médio e do Norte da África. Pois é, o que botou em movimento essa mudança geopolítica gigantesca não foi uma reunião de líderes mundiais, nem uma ação militar. Foi o gesto final de um homem comum. Na Tunísia, um jovem vendedor chamado Mohamed Bouazizi teve seu ganha-pão, suas mercadorias, confiscado pela polícia. E em um ato extremo, ele ateou o fogo ao próprio corpo. E esse ato foi a faísca que começou um movimento que, em menos de um mês, derrubou um ditador que estava no poder há décadas. Esse evento impressionante na Tunísia foi como a primeira peça de um dominó. Criou o que ficou conhecido como efeito dominó, inspirando levantes parecidos em todo o mundo árabe. Mas calma aí, antes da gente ver as outras peças do dominó caindo, vamos só entender rapidinho o que essa expressão Primavera Árabe realmente quer dizer. Primeiro, a palavra primavera. É uma metáfora, né? A ideia é de um despertar, um momento em que os problemas sociais vêm à tona e a população se levanta contra a ordem vigente, exigindo uma transformação total. E árabe? Bom, isso se refere a uma etnia, não a uma religião. É um erro comum. São vários povos que têm uma origem em comum lá na Península Arábica e que hoje se espalham por todo o Oriente Médio e Norte da África. Ok, então, o que estava acontecendo para esse descontentamento todo explodir de uma vez só em tantos lugares? O terreno já estava fértil há muito tempo. Imagina o cenário: décadas e décadas de governos ditatoriais, famílias no poder há mais de 30 anos. Junta isso com problemas econômicos, falta de liberdade e corrupção. Era um barril de pólvora. E pela primeira vez, as redes sociais deram às pessoas uma ferramenta para se organizar como nunca antes. Só que é aqui que a coisa fica mais complicada. Porque aquela metáfora do dominó, ela só funciona até certo ponto. A faísca foi parecida, sim, mas o que aconteceu em cada país foi completamente diferente, por causa das pressões internas e dos interesses internacionais. Na Tunísia, por exemplo, que foi onde tudo começou, o resultado foi o mais positivo. O levante realmente levou à queda do governo e ao começo de uma nova democracia. Foi o caso de maior sucesso da primavera. Agora, se a gente for para a Líbia, a história foi bem diferente. Lá o caminho foi muito mais violento e o conflito acabou atraindo a intervenção de potências mundiais. Na Líbia, o ditador Muammar Gaddafi estava no poder desde os anos 70. E aí, os Estados Unidos e a OTAN entraram na jogada, apoiando a rebelião contra ele. O resultado foi uma guerra civil super sangrenta que terminou com a queda e a morte do ditador. O caso do Egito, por sua vez, revelou o lado complexo e muitas vezes contraditório da política internacional. A situação no Egito foi um verdadeiro paradoxo. O ditador, Hosni Mubarak, era um aliado importantíssimo dos Estados Unidos. Mas quando ele mandou o exército reprimir os protestos, aconteceu o impensável. Os soldados se recusaram a atirar contra o próprio povo. Eles se juntaram à população e isso forçou Mubarak a sair do poder. De todos os levantes, o da Síria, bom, esse se transformou no conflito mais devastador e mais complexo de todos. O que começou como um protesto popular virou uma guerra civil brutal, uma guerra por procuração com muitos lados, que dura até hoje. O conflito lá virou basicamente um tabuleiro de xadrez global. De um lado, o presidente Bashar al-Assad com o apoio da Rússia. Do outro, vários grupos rebeldes tentando derrubá-lo, com o apoio dos Estados Unidos. E como se a situação já não fosse caótica o suficiente, uma terceira força apareceu no meio de tudo. O grupo terrorista ISIS, que lutava tanto contra o governo de Assad quanto contra os rebeldes, tentando criar o seu próprio estado ali no meio. Uma década depois, as consequências desses levantes continuam a moldar o nosso mundo de maneiras bem profundas e muitas vezes dolorosas. O custo humano dessa década de fogo é assustador. A estimativa é de que mais de 400 mil pessoas tenham morrido, a grande maioria na guerra brutal da Síria, que parece não ter fim. E essa violência toda gerou uma das maiores crises de refugiados da história moderna. Pensa só, mais de 11 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas, fugindo de conflitos sem fim. E claro, uma crise de refugiados desse tamanho não ficou só na região. As ondas de choque se espalharam pelo mundo todo.
resultando em políticas de imigração mais duras e fortalecendo movimentos nacionalistas na Europa e nos Estados Unidos. Fica claro, então, que o legado da Primavera Árabe é uma mistura muito complexa de esperança, de progresso, mas também de muito caos e conflito. E isso tudo nos deixa com uma pergunta essencial que vale a pena pensar. A Primavera Árabe foi uma revolução que fracassou ou é um capítulo da história que ainda está sendo escrito?